dia, gente. Oi, Letícia. Oi, Isa. Tudo bem? Bom dia, Castilho. Bom dia, Castilho. Bom dia. Quase, agora já pode ser oficialmente boa tarde. Deixa eu ver. Sim, boa tarde. Ao Boa meio-dia? tarde. Boa tarde pelo relógio, bom dia pelo estômago. Isso, boa. Bem pensado. E outra, né? Esse dia, vamos dizer que seja discutível, né? Quando É. bom ele é. Se a gente pensar do ponto de vista biológico, é bom mesmo, que precisa chover, né? A gente não tem como evitar, né, gente? Eu entendo que a chuva é importante, ainda mais aqui que nós temos um inverno seco, e isso Super. causa vários transtornos respiratórios. E nesse momento, que a gente precisa diminuir os transtornos respiratórios. Mas eu, Exato. sinceramente, não gosto desses dias assim. Realmente é um dia diferente, né? Vocês sabem que por causa do céu escuro, do céu nublado, gente, é uma coisa interessante que acontece. As pessoas, elas acordam mais tarde, naturalmente. Fala aí, David, tudo bem? Tipo, se ela não tiver com despertador, né, alguma coisa assim, e for acordar naturalmente, todas as pessoas tendem a acordar um pouco mais tarde, quando o dia está desse jeito. E é uma questão hormonal, é porque o que faz a gente despertar é o hormônio cortisol, né? E ele começa a ser secretado com a luz, entendeu? Então, se está um dia claro, com sol, né? A gente desperta logo. Se está esse céu aí cinza, escuro, chovendo, a gente secreta menos cortisol e continua dormindo o sono dos justos. Se não tiver um despertador, alguma coisa, entendeu? A pessoa não acorda, né? Pode ver, tem muita gente que acorda mais tarde, né? Desse jeito, quando tá assim. Tá admitindo aqui o pessoal. Bom dia, Castilho, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem, Renata? Tudo jóia? Aí já me falaram aqui o André, a Caiane, o Breno também já me falaram bom dia, obrigado, bom dia. Legal. Tá legal, gente, ó. Renata, posso colocar você de co-host antes que eu esqueça? Para você me ajudar lá com o pessoal? Pode sim. Se você falar, meu, todo sábado sou eu, você avisa que eu peço outro voluntário aqui, tá bom? É tranquilo você fazer isso? Não tem problema nenhum a gente pôr outra pessoa também, tá? Cadê aqui? Peraí, deixa eu... achei aqui uma coisa que eu queria. Aí. Engraçado, né? Já entendi. Pronto. Agora, cadê aqui a Renata? Eu perdi a Renata aqui nas janelinhas. Muito bem, gente. Ó, então, essa aqui, eu até coloquei no título da aula, né? Então, para vocês entenderem, que eu coloquei assim, aulas 25 a 28, né? E foi de propósito mesmo, tá bom? Por quê? Porque essas aulas 25 a 28, elas tratam todas do mesmo assunto, né? Elas são todas sobre a membrana plasmática da célula, composição e tudo, e aí os transportes de substâncias através dessa membrana e as especializações. Então, realmente é um grande grupão, né, de aulas com assuntos assim interligados. Então, eu já coloco todas de uma vez, 25 a 28. Porque se por acaso ficar alguma coisa, não tem problema. Então, aí eu fico mais tranquilo, mais à vontade para falar, às vezes trazer um assunto que está na aula 27, eu já falo antes, e aí o que estava na aula 26 eu ainda não falei, porque foi melhor assim, né? Então, a gente vai trabalhar nessas 4 aulas dessa maneira bem flexível, entendeu?
Talvez já dê tempo mesmo de falar dos assuntos das 4 aulas hoje, vamos ver, né? Mas se não, depois a gente complementa e assim por diante, tá? Beleza, sendo assim, olha, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar a gente na apostila, né? Onde é que nós estamos, quer ver? Castilho, eu acho que não Ah, foi o co-host. não foi? Não é engraçado. Deixa eu ver, por que será que não, hein? Vou fazer, então, de novo, peraí. Esse co-host aqui, ele é cheio de manha, né, esse negocinho. Então, às vezes, ele não funciona como a gente gostaria. Vamos lá, mais uma vez. Vamos ver. Acho que agora vai, hein, Renata? Você me fala, tá? Foi sim. Legal. Beleza, então pode botar a galera aí para dentro. Tem mais algumas pessoas aqui esperando, né? Beleza. Então tá, gente, ó, voltando aqui para o compartilhamento. Então, na apostila 4, né? Nós estamos aqui. Olha aí a apostila de vocês. Esse aqui não. Esse, ó. Né? Na apostila de vocês estamos aqui, ó. Muito bem. Membrana plasmática 1, porque tem a membrana plasmática 2, a vingança, né? Continuação, que são as aulas 27 e 28, certo? E aí estamos, né, nesse assunto, gente. Muito bem. Então você tem aqui ó, a composição da membrana, você tem as moléculas e tudo, e aí começam os transportes, né? O modelo da membrana plasmática é o chamado mosaico fluido, né? Modelo mosaico fluido, ó lá. Por causa da composição dele de moléculas, né? Tanto lipídicas quanto proteicas. Então você tem fosfolipídios, você tem aí proteínas, né? Então ele tem a composição chamada lipoproteica, certo? Agora, então, eu vou passar lá para o site. Deixa eu tirar isso daqui, peraí. Membrana. Eu vou passar para o site, gente. Planeta Bio. Porque ele tem umas imagens muito legais sobre isso, né? Então eu vou usar por enquanto esse recurso aqui de ilustração para a gente ver juntos da membrana plasmática, né? Então ele conta aqui ó, que a composição é lipoproteica, né? Ela tem lipoproteínas e fosfolipídios e etc, né? E a membrana plasmática, gente, o chamado mosaico fluido, né? Ela vai circundar toda a célula, ela contorna toda a célula, né? Então aqui você vê ó, um esboço, tá vendo? De uma célulazinha à direita do site, né? E aí tem o núcleo e em volta ao contorno em vermelho é a membrana plasmática protegendo tudo, né? A principal composição química dessa membrana está aqui. Os fosfolipídios, que parecem uns fosfurinhos, tá vendo? Ó? Com a cabecinha assim, né, gente? Numa grande rede, numa bicamada, né? Porque tem uma camada voltada para fora, uma camada voltada para dentro desses fosfolipídios, né? E aí você vê proteínas, vejam, ó, imersas nessa bicamada lipídica, né, gente? É legal esse esqueminha do site, porque vocês percebem que as proteínas ficam dançando lá dentro, ó. Tá vendo que barato, gente? Né? Então, entre os fosfolipídios, ó, imersas entre os fosfolipídios, as proteínas ficam meio que afundando, subindo, se locomovendo. Não é uma coisa estática, tá? Por isso que o nome da membrana é mosaico fluido, né? Vamos dizer assim, o modelo dela, né? Porque ele parece um mosaico, literalmente, né? Como se fosse de pedrinhas, né? De pastilhas. E ele é fluido, quer dizer, ele é móvel, sabe? Esse mosaico aí, ele pode se alterar, né? A forma dele. Então você vê as proteínas dançando nele. É muito legal. Então é como se fosse mesmo uma camadinha de óleo, né? Um filme de óleo em cima de um copo d'água. Essa é a textura, gente. A consistência de uma membrana plasmática. Então as proteínas ficam dançando assim, né? Quer ver? Então eu vou pegar aqui o meu. Agora eu resolvi desenhar no OneNote,
É melhor desenhar aqui do que desenhar naquele Padlet. A única diferença é que não dá para vocês fazerem comigo, né? Porém, só se for só para eu desenhar, é bem melhor, gente. Quer ver? Ó, vou criar aqui uma página para o vetor. E vou colocar aqui, então, né? Por aqui o nome dela, ó. Membrana plasmática, para a gente ver a composição, né? Composição. Isso aqui é como se fosse uma luzinha, então. Quer ver que legal? Vou desenhar aqui primeiro de vermelho, ó. Né? Cadê? Tá aqui. Então, o que nós vemos é isso. Olha, fosfolipídios, que tem a parte lipídica e a parte do ácido fosfórico. Cada um desses fosfolipídios, então, gente, a cara deles, eles lembram um palito de fósforo, né? Tá vendo? Ó? Essa parte que tem, entre aspas, as perninhas, né, são os lipídios. E a parte que tem, parece uma bolinha em cima, é o fosfato ou ácido fosfórico. Então, aquela lá em cima que eu fiz é uma camada, e essa daqui é outra camada, ó. E as duas ficam assim mesmo, invertidas, uma em relação à outra, tá vendo? Parece um espelho, né? Olha o aspecto delas, gente. Né? Então, essa é a bicamada lipídica, tá? E aí, eu vou colocar de outra cor. Alternadamente com esses fosfolipídios, aparecem proteínas, assim, ó. Como essa que eu fiz aqui, tá? Vou achurar ela, ó. Essa é uma proteína que está atravessando toda a espessura da membrana, gente. E depois da proteína, aí vem mais fosfolipídios. Deixa eu fazer mais alguns aqui, só para dar a ideia mais próxima do real, né, da membrana, tá vendo? Então, tem algumas proteínas que atravessam toda a espessura da membrana, tá, pessoal? Como essa que eu fiz aí. Né? E tem algumas proteínas que ficam só na metade da espessura, assim, ó. Aqui, ó. Aí ainda tem uma das camadas, né, dos lipídios, aí vem uma proteína aqui, ó, que ela fica só na metade da espessura da membrana, tá vendo? Pronto, ó. Então aqui a gente está vendo a membrana plasmática de lado, né? A gente está vendo de lado e aumentada. Nem daria para ver isso no microscópio óptico, tá, gente? Se aumenta 1000 vezes, você não vê nada. Porque são moléculas, né? Se aumentar 2000 vezes, também não vê nada. Então tem que ter um aumento de 200.000 vezes, 250.000 vezes de microscópio eletrônico para poder enxergar alguma coisa aqui, certo? Pra você ter uma ideia, assim, de como é pequeno isso tudo que eu estou desenhando, né? Então, eu vou colocar... E outra coisa legal desse programinha que eu estou usando aqui, o OneNote, né? Como lousa, é que eu posso digitar. Então, não preciso ficar escrevendo com lápis, que é muito difícil, fica tudo torto, horrível, né? Então, eu vou escrever digitando, ó. Composição. Como é que é mesmo? Lipoproteica. Né? Olha lá, ó, essa é a composição da membrana plasmática. Por quê? Porque ela tem proteínas e ela tem lipídios, né? Tá aí, composição lipoproteica, gente. Tá? Então, dessa composição lipoproteica, nós temos as duas, vamos dizer assim, moléculas, né? Nós temos os fosfolipídios, certo? E as proteínas. Opa. Lipoproteína. Olha que pulou aqui o cursor, gente. Fosfolipídios e, né, proteínas. Agora sim, ó. Tá? Então, vamos ver onde é que estão cada um deles. Estão cada um deles, ó. Os fosfolipídios. Foi justamente o que eu desenhei em vermelho, né? Estão aqui. Fosfolipídios. É a dupla camada, né, gente? Justamente. E as proteínas, para cá, ó. Que eu desenhei em preto, né?
Tudo bem? Então, lipoproteica, né? E aí, gente, essa bicamada lipídica, então, né, dos fosfolipídios, ela tem uma característica interessante. Eu vou fazer aqui uma chavinha, ó, pegando a espessura da membrana, tá vendo? Que característica interessante é essa? Se a gente pegar um fosfolipídio, né, para analisar, vamos trazer um deles para cá, ó. Vou separar um deles, tá? Então ele tem duas partes, gente, o fosfolipídio. Uma parte, como eu falei, é o ácido fosfórico, né? Tá aqui, ó, é o fosfato. Vou destacar ela aqui, ó. Tá bom? E a outra parte de baixo é a parte lipídica, é um glicerídeo, aqui, ó. Né? Por que eu quero destacar essas duas regiões, gente? Pelo seguinte, eu vou então trazer para cá essa explicação. A parte que tem, então... Aí depois deixa eu fazer a flechinha do outro, que fica mais fácil. Né? Essas duas partes, então, gente, do fosfolipídios, né? Dos fosfolipídios. Aqui, ó, deixa eu, inclusive, escrever o nome deles aqui mais uma vez. Isso aqui é tipo uma margem, né? Tem que ser aqui mesmo, então. Tá. Fosfolipídios. Né? Beleza? E aí, gente, o que eu quero destacar neles? Esse comportamento que eles têm, que tem, na verdade, duas facetas, né, dos fosfolipídios, tá? Tem dois aspectos, né? Então, primeiro, essa parte de cima aqui, ó, do fosfato, essa é a parte da molécula hidrofílica. Hidrofílica. Né? Por que hidrofílica? Porque é a parte que aceita a passagem de água, né? Ela não repele a água, tá? É isso, ó, parte hidrofílica da molécula. Muito bem. E a parte de baixo, você já viu, né? Porque se a parte de baixo é o lipídio, são glicerídeos, né, gente? Ou seja, é a parte hidrofóbica. Essa sim, hidrofóbica. Ela repele a água, né, por causa da sua apolaridade, certo? Então vamos aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o tamanho dessa letra. Pronto. Depois, gente, eu vou pegar essas anotações, então não precisa se preocupar em copiar agora, tá? Isso, tirar foto, porque o legal é que dá para transformar isso em PDF. Então eu vou transformar em PDF e vou mandar para vocês. Beleza? Por enquanto só ver mesmo. Só assiste, depois você vai ter, tá bom? E tem também essa membrana lá na apostila, né? Tem no site Planeta Bio e tal também. Tá joia. Então assim, ó, parte hidrofílica da membrana é a parte das superfícies. Tanto a que está voltada para o meio extracelular, quanto a superfície que está voltada para o meio intracelular, né? Então não esqueçam que existem essas duas regiões, né, gente? Vamos dizer assim, relacionadas à célula, né? Deixa eu fazer um pouquinho mais espesso aqui o desenho, ó. Então imagina que aqui seja, né, a célula. Tá bom? Isso é a célula aqui, ó. Certo. E aí essas composições se referem justamente, né, aqui, ó, a essa membrana que eu fiz aí contornando a célula. Tá vendo? Mas o que eu quero que vocês se lembrem? Que tem uma parte que é voltada para fora, né, da célula, uma bicamada, e uma parte que é voltada para dentro, né? Na verdade, eu vou melhorar aqui essa flechinha, porque essa membrana, eu quero mostrar aqui que ela é toda composta por isso daqui, não só uma das superfícies, né? Agora sim, ó. Ficou parecendo uma maçã, gente, com um cabinho. Mas vocês entenderam, né? O que significa isso? Ó, para ficar um pouco mais próxima do real, espera aí que eu vou fazer outra coisa.
fica aqui, ó, senão... Pronto, aqui está o núcleo, né? Então, gente, vejam que o núcleo da célula, ó, mesmo assim ficou parecendo uma maçã, né? Eu concordo. Agora percebam que no meio de fora, o meio externo, né, a célula, nós temos o meio extracelular, tá? Aqui, ó, situado do lado de fora, né? E no meio interno, a célula, nós temos o meio intracelular. Agora, então, uma das camadas lipídicas, né, por exemplo, essa aqui de cima, fica voltada para o meio extracelular, concorda? Ó, aqui em cima, por exemplo, né? Seria aqui assim e tal. E a outra camada lipídica fica voltada para o meio intracelular. Tá bom, gente? Então, as duas superfícies, tanto a que está voltada para o meio extra, como a que está voltada para o meio intracelular, elas são hidrofílicas, né? Elas permitem a passagem da água numa boa. E qual é a parte hidrofóbica da membrana? Né? A parte hidrofóbica é o meio, é o recheio, entendeu? Porque todo o recheio da membrana, gente, ele é de lipídios, né? Olha lá, tá essa parte aqui, ó, é a parte lipídica. Então é justamente esse recheio da membrana que repele a água, que não deixa a água permanecer ali de jeito nenhum, entendeu? Então, por exemplo, com isso, a membrana plasmática permite a osmose, né? A água atravessa a membrana e ela começa a passar pela parte hidrofílica das cabeças de fosfato numa boa. Quando ela chega na parte hidrofóbica, que é o recheio da membrana, ela é repelida, né? Ela é expulsa, então ela continua passando. Ela não vai ser expulsa no sentido de ricochetear, entendeu? Não é que ela vai voltar. Ela vai continuar o movimento, tá bom? Então, assim, ó, eu vou fazer aqui em azul para você ter uma ideia disso que eu estou dizendo. Através dos fosfolipídios, deixa eu fazer para cá, ó. Então, você pegar uma molécula, né, gente, de H2O. Imagina uma molécula de água aqui, né? E várias delas, milhões de moléculas de água. Elas podem, então, começar a atravessar a membrana e onde elas parariam, né? Elas são repelidas. E o movimento continua, ó. Tá vendo? Então, com isso, né, como um todo, a membrana plasmática permite a passagem da água, né? Tanto para fora da célula, quanto para dentro da célula, como eu estou fazendo aqui, ó. Tanto com a água, gente. Isso depende do sentido da osmose, né? Pelas condições do meio, se o meio está hipotônico, menos concentrado, se ele está hipertônico, mais concentrado, né? Depende disso. A água pode sair ou pode entrar, mas de qualquer maneira ela atravessa, ela não vai parar no meio da membrana, não vai estacionar, porque o meio da membrana é o quê? Hidrofóbico, né? Ó, eu estou vendo aqui que o David levantou a mão. Antes que você pergunte, David, eu vou colocar então um último, por enquanto, um último detalhe nesse desenho, que é o seguinte. Uma vez que a molécula de fosfolipídio tem a parte hidrofílica e tem a parte hidrofóbica, então você pode dizer que ela como um todo, né, a molécula como um todo, é anfipática. Deixa eu colocar aqui esse termo, esse significado, ó. Tá? Então eu vou te mostrar aqui, ó. Por causa dessas características, né, gente? O fosfolipídio é uma molécula, olha o nome, ó, anfipática, né? O que significa isso? É que, ao mesmo tempo, ela tem um comportamento hidrofílico, né? E ela tem a sua parte polar, e, ao mesmo tempo, ela tem um comportamento hidrofóbico, com a sua parte apolar, tá bom? Então, uma molécula anfipática, ó. Tudo bem esse termo? Anfipática. Vou até colocar entre parênteses, na verdade, porque aí fica mais fácil de você lembrar o significado, né, gente? Ó, anfipática. Hidrofílica e hidrofóbica ao mesmo tempo, né? É isso. Legal?
Quem aqui ia perguntar? O David, né? Fala, David, o que você ia perguntar? Professor, eu tenho duas dúvidas, mas antes disso é uma urgência. Eu acho que a bateria do seu computador está acabando. Aí, Puxa, dá perigoso para ver desligar aqui do nada. embaixo. Ah, gente, olha, tava mesmo, quase que acaba, hein? Obrigado pelo aviso. Oi, pode falar, David, o que era a dúvida? Então, a primeira é, professor, nesse meio aí entre os fosfolipídios, Tá. tem algo que mantém esses dois fosfolipídios integrados no meio? Ou, tipo, Olha, é é assim, uma David, única essa cadeia? não é uma única, não, mas eles são moléculas independentes, tá bom? Elas têm Uhum. simplesmente uma atração molecular, mas não chega a ser uma ligação química, não. Entendeu? Elas são naturalmente atraídas, mas tanto essa ligação não é forte que a membrana fica como um todo fluida, né? Eu vou voltar aqui ó, à imagem do planeta Bio por enquanto, para você ter Uhum. uma ideia disso que eu estou te falando. Tá vendo aqui as partes lipídicas dos fosfolipídios, né? Uhum. Por exemplo, aqui, ó, elas ficam voltadas umas para as outras. Elas têm só essa atração molecular, entendeu? Mas não tem ligação química. Então a membrana pode, vamos dizer, mudar a forma, né? Ela pode esticar quando a célula emite um pseudópode. Ela pode entrar na célula, por exemplo, numa invaginação. É isso que garante essa fluidez. E tanto é assim que as proteínas que ficam no meio, elas ficam imersas, né, como se fosse num gel, sabe? Como se fosse num líquido. E aí essas proteínas ficam se mexendo assim, ó, né? Elas ficam se movendo dessa maneira. Uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, caiu uma questão na FUVEST que, vamos dizer assim, que pedia esse conceito, né? E muita gente não sabia desse detalhe. Qual detalhe? De que as proteínas não ficam estáticas, firmes na membrana plasmática, e sim que as proteínas mudam de posição, entendeu? Então, a coisa mais legal dessa animaçãozinha do Planeta Bio é isso, que dá para a gente ver esses movimentos da proteína. Porque quando você vê um desenho como o meu, olha aqui, você fala, putz, essa proteína está aí e vai ficar para sempre, né? Dá a impressão que essa proteína faz parte aí, quieta e pronto. Né? Mas não é assim, não. Elas se mexem, elas são fluídas, tá? Beleza, David? Tinha outra, né? Sim, professor, essas proteínas, elas servem para dar uma sustentação nessa camada aí? Não, não é para isso, não. Tanto que elas ficam, você vê, né? Se mexendo, elas ficam flutuando na membrana plasmática. Então, elas não servem para isso, para dar sustentação. O que elas fazem é realizar transporte de substâncias na membrana. Só Por mais uma exemplo, coisa, desculpa aí, diga aí, professor. E se a diga. proteína for desnaturada? Então, tipo, dá problema? Aí já era. Já Já era, era. porque se a proteína for desnaturada, ela vai deixar de funcionar. E esses transportes da membrana que eu estou falando, eles são fundamentais, entendeu? É toda hora que acontece. Passa água, passa íons, né, sódio, potássio, passam glicose e aminoácidos. A membrana plasmática, vamos dizer que a principal função dela é proteção da célula, tudo bem. Mas a segunda função da membrana, gente, é justamente essa, né? É fazer a permeabilidade seletiva. Lembra desse termo? Quer dizer, ela permite que algumas substâncias passem para fora e para dentro da célula e outras não, né? Mas esse transporte que ela permite, ele é fundamental para a vida da célula, tá? Então, se alguma coisa, por exemplo, vai um ácido, né, causar desnaturação da membrana plasmática, ele mata a célula, destrói a célula, porque aí a membrana realmente ela perde a sua função, né? Então, quando eu ponho aqui proteínas, eu vou pôr entre parênteses, gente. O que elas fazem, ó? Transporte de substâncias, entendeu? Tanto o transporte ativo, uh, quanto o transporte passivo, não importa, né? As proteínas fazem um monte de transporte, até difusão, transporte ativo e etc. Tá? Agora, outra coisa, gente, tá aqui, ó. Então, eu vou colocar, antes de pôr um detalhe aqui da membrana plasmática, aliás, 2 detalhes, eu vou pôr aqui as funções dela. Vou escrever para cá, ó. Né? Principais funções da membrana. São duas, né? Então, proteção e organização
da célula. Como assim organização, né, gente? É que a membrana plasmática, ela mantém o que está dentro do lado de dentro, tipo as organelas todas, e o que está do lado de fora, né? É uma coisa meio óbvia, mas se não tivesse essa membrana, as organelas como mitocôndrias, né, lisossomos, elas iam vazar para fora, ia estragar toda a organização da célula. E alguma coisa que estivesse do lado de fora, né, não bem-vinda à célula, entraria, sei lá, tipo uma substância tóxica, alguma coisa assim, né? Então tem essas duas funções simultâneas, tá vendo? Ó? Proteção e organização da célula, né? Quero deixar maior ainda, peraí. Então, beleza. E a segunda função? Ó, função 2. Né? Ela permite o transporte de substâncias, certo, gente? Entre os meios, né, intra e extra, extracelular, tá? Isso é fundamental para a vida na célula. Toda hora tem que ficar acontecendo essas comunicações de substâncias, esses transportes de substâncias, tá bom? Muito bem. Então, aí, as duas funções. Ah, peraí, então, entre parênteses, né? É aí que a gente usa esse termo tão importante para a membrana plasmática, né, pessoal? Permeabilidade seletiva. Tá? Olha aí. Permeabilidade seletiva. Então, ela seleciona o que pode entrar, o que pode sair, né? Não é assim uma festa. Tá legal? Agora, então, depois de eu falar para vocês dessas principais funções, né? Um negócio, gente, será que eu consigo... Não, né? Eu achei que desse para colocar uma borda aqui, que ia ficar bem legal, mas acho que não dá. Ah, depois eu vou ver se eu descubro. Sabe, colocar uma caixinha, né? Por enquanto deixa assim. Olha, e aí, os últimos dois detalhes da membrana plasmática que eu vou colocar agora são duas moléculas. A primeira, gente, é a molécula do colesterol, né? O colesterol é assim, ó. É esse verdinho que está aqui, esse verdinho que está aqui. Eles ficam, os colesteróis, o David perguntou se tinha alguma coisa que unia esses fosfolipídios, né? Então, não vai ser no sentido de amarrar e prender os fosfolipídios, mas essas moléculas de colesterol que eu estou desenhando em verde, elas aumentam a rigidez da membrana, principalmente, vamos dizer assim, unindo esses fosfolipídios lateralmente, entendeu? Assim, ó. É uma amarração, entre aspas, gente, lateral. Tá vendo? Porque senão eles seriam só fosfolipídios independentes, né? E cada um ia ficar migrando para um lugar. Não ia ficar uma coisa assim, né? Coesa, né? Sabe? Firme, né? Então, esses verdinhos que eu fiz aí, eles permitem isso, essa maior rigidez da membrana plasmática, tá? Então, vou colocar aqui, ó, a molécula de... Deixa eu escrever para ficar mais claro. Digitar, né? Aqui embaixo, ó. Um pouco mais para baixo. Aí. Tem no meio aqui que não vai o cursor. Então vou por aqui mesmo. Ó, molécula de colesterol. Tá? Colesterol, gente. Então o colesterol, o que ele faz é aumentar simplesmente isso, né? Pô, droga, não dá para selecionar só o colesterol. Deixa eu ver se assim tudo bem. Não. Peraí. Ele tem umas manhas aqui, gente, esse OneNote. Pronto, consegui. Né? Então, o colesterol é isso, ele aumenta a rigidez da membrana plasmática. Então, lembra que é o que eu fiz em verde aqui, tá, pessoal? Vou circundar a palavra colesterol em verde, né? Para ficar mais claro, tá bom? Ó. Então, esse colesterol, deixa eu mostrar outro aqui também com a flechinha, ó. Né? Então, você vê que, na verdade, não é bem assim como a gente fala, né?
a membrana plasmática tem fosfolipídio e proteína. Tem outras coisas também, você está vendo já uma dessas aí, né? O colesterol. Beleza? Vamos fazer aqui um asterisco. Ó, colesterol. Asterisco. Vou trazer aqui para baixo, gente, para colocar a função dele, né? Direitinho. Asterisco, então, o que quer dizer mesmo? Vamos lá. Ó, colesterol. Colesterol. Certo? Aumenta a rigidez, senão ela ia ser muito frágil, né? A rigidez da membrana. Tá bom? Plasmática. Aí, ó, é para isso. Aumenta a rigidez da membrana plasmática. Certo? Vou aumentar um pouquinho. Pronto. Então você vê que tem uma molécula a mais, né, gente? Tem uma coisa a mais aí que é importante também. Né? Nesse caso é o colesterol. Beleza. Diga, David, você ia perguntar mais alguma coisa? Também, viu, gente? Sim. Se tiver mais alguém que queira perguntar também, levanta a mão aí. Pode falar, David. Qual o tipo de colesterol que tá aí? Então, porque assim, você fala em relação a HDL e LDL, é isso? Isso. Ah, não, então, aquelas moléculas, David, elas são, na verdade, estruturas de transporte, né? Não sei se você lembra, elas são agregados de proteínas, triglicerídeos e também de colesterol, que é justamente uma estrutura molecular para transportar o colesterol, né? Aquilo está no sangue, entendeu? O HDL e LDL são do sangue. Na membrana plasmática, o que você tem é a molécula literalmente de colesterol, que é um lipídio complexo, né? Então ele aqui está como colesterol puro, ele não é nem o HDL nem LDL. É uma molécula muito mais sofisticada, né? Muito mais específica. Entendeu, David, a diferença? Entendi. Valeu, professor. Beleza, legal. Tá bom, gente. Agora, além do colesterol, tem mais uma coisa, né? Quando a gente vai vendo as verdades, a gente vai vendo quanto detalhe pode ter, né, pessoal? Quer ver? Eu vou fazer de outra cor aqui. Uma cor totalmente diferente. Peraí. Pronto. Um roxo aqui. Tá? E com essa espessura. Aí, ó. Por quê? Porque essa estrutura agora que eu vou fazer... Assim tá bom. Ó. Ela é o chamado glicocálix, que fica voltado para fora da célula, sempre para o meio extracelular, tá bom? E presente apenas em células animais. As células vegetais não tem isso, gente. O glicocálix pode estar apoiado numa proteína ou também pode estar apoiado num fosfolipídio, formando, então, no conjunto, né, algumas glicoproteínas, porque o glicocálix ele é principalmente de glicídio, de carboidrato, tá? Mas quando está junto com a proteína, é uma glicoproteína, né? E se ele tiver apoiado no fosfolipídio, ó, ele vai ser um glicolipídio, entendeu? Então, o nome dessa estrutura que eu fiz aqui em roxo, né, é o glicocálix. Tá bom? Deixa eu ver então a espessura disso que eu estou Professor, fazendo. Oi, diga aí. só uma coisa, se você clicar, tá vendo que do lado da onde tem essas canetinhas com cor, tem uns quadradinhos, algumas formas aqui, setinha, do lado, isso. Se Sim. você clicar no quadradinho e passar em cima, ele forma um retângulo ao redor do que você escreveu. Nossa, que legal. Deixa eu fazer. Espera aí. Por exemplo, aqui, Vê se vai. Aí. da cor que eu estou usando, né? Isso, aí depois dá pra você mudar de cor, se você preferir. Olha que legal, gente. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui que eu vou mudar. Quero preto. Vamos ver. Putz, perfeito. Valeu, adorei. Quem falou isso para mim? Quem deu essa dica super? Foi o Breno. Valeu, Breno. De nada, professor. Obrigado. Tá bom. Gente, eu adorei esse negocinho aqui. Ele é muito melhor do que o Padlet para desenhar. Pronto. Agora sim, ó. Aí quando eu fizer o PDF, né, mandar para vocês, vai ficar mais visível essa observação aí das funções, né? Tá legal. Então, glicocálix, né? Vamos lá. Eu
quero agora uma caneta mais fininha. Mais fininha. Como é que é a mesma espessura? Ah, é aqui, né? Pronto. Para fazer uma chavinha aqui, gente. Então, essa estrutura, né? Mais ou menos uma chavinha, deixa aí, que é o chamado glicocálix. Agora, deixa eu escrever aqui o nome, composição e características deles, né? Então, lá, glicocálix, certo? Como tudo na biologia, não podia deixar de ser diferente, não podia ser diferente, tem sinônimos, né? Ou glicocálice, ó. É a mesma coisa, tá, gente? E de composição glicídica, né? Então ele é de carboidrato, tá? Carboidrato. E depois a gente fala que é só fosfolipídica, né? A membrana, tá vendo? Não é. Carboidrato, podendo ser ou, lembra, glicoproteína, né? Ou glicolipídio, gente. Carboidrato ou glicídio. Vamos por outro sinônimo aqui, ó. Ou glicídio, né? Beleza? Essa é a composição do glicocálix. Agora, quais são as funções, né? Então, vou colocar aqui alguma delas, ó. Proteção, tá? Da célula. Identificação de substâncias. E mais uma. Adesão a outras células, tá? Tudo isso, gente, o glicocálix é responsável por fazer. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho e marcar em negrito. Ó, tá bom? Glicocálix ou glicocálice, carboidrato ou glicídio, né? Tanto faz você falar essa composição. E ele é responsável por tudo isso. Ó. Ele protege a membrana plasmática por fora, por isso que ele fica voltado só para o meio extracelular. Você está vendo aí a cara dele, né? Voltado só para fora da membrana, tá? Não para dentro. E ele pode identificar substâncias, gente, com encaixe chave e fechadura. Você está vendo que o aspecto dele lembra uma anteninha, né? Parece uma anteninha. Então, a hora que chega uma molécula, ela encaixa com o glicocálix. E se for uma molécula conhecida do organismo, das células e etc., familiar, né, ele identifica como tal e deixa entrar na célula, por exemplo. Se for uma molécula estranha, o glicocálix é que vai identificar como sendo um antígeno, ou seja, como sendo uma molécula estranha ao organismo, e possivelmente pode ser um invasor, possivelmente pode ser uma toxina, né? E aí ele não permite a entrada na célula, ele dá um alarme que ativa o sistema imunológico e assim por diante. Então, na verdade, a proteção e identificação de substâncias são duas funções que estão intercaladas, né, do glicocálix, tá certo? E aí a adesão a outras células também tem a ver com identificação, porque o glicocálix ele vai encostar na membrana plasmática de outra célula, né, gente, da célula vizinha, e reconhecer essa célula. Se for uma célula do mesmo tipo, ele pode permitir que as duas membranas façam uma adesão entre elas para juntar essas duas células, né? Porque nós temos alguns tecidos do corpo que precisam ter as células unidas, coesas, né? Como, por exemplo, o tecido epitelial, que fica por fora da pele, a epiderme, né? Que fica, por exemplo, protegendo a gengiva por dentro, o estômago por dentro, o intestino por dentro, né? Então, esse tecido epitelial, ele tem que ter as células bem unidas, tá? Formando quase que uma coisa só. Quem permite essa adesão entre essas células? O glicocálix, tá bom? Então, para tudo isso aqui, ele é importante, ele é fundamental, tá bom? Alguém tinha levantado a mão? Quem que era? Letícia? Ou já foi a dúvida? Isso, professor, sou eu. Oi, Letícia, tudo bem? Professor, são duas dúvidas. Pode falar. A primeira o glicocálix, ele é o geral. E então, a glicoproteína e a Lipídio. lipídio é onde vai estar aderida. Mas, no geral, é o glicocálix. Sim, e ele que é o carboidrato, que é o glicídio, tá bom? Então, se você falar que o glicocálix ele é de origem glicídica de carboidrato, né? Tá certo, entendeu? Tá, entendi. Legal. Gente, onde também esse glicocálix é particularmente importante é na membrana plasmática de neurônios, tá? Por exemplo, nas sinapses, né? Onde você tem os dendritos chegando perto dos axônios. Porque aí o glicocálix é que vai reconhecer, por chave e fechadura, os neurotransmissores.
Sabe aqueles tipo adrenalina, acetilcolina, né, dopamina e etc. Quando eles encostam nos glicocálix dos neurônios, gente, eles são identificados como sendo, por exemplo, uma substância estimulante do sistema nervoso, tipo adrenalina, ou como uma substância depressora do sistema nervoso, como é o caso da acetilcolina, né? Então, é o glicocálix que reconhece e permite a entrada desses neurotransmissores nos dendritos do neurônio, tá? Depois que os neurotransmissores atravessaram a membrana plasmática. Então, eles são extremamente importantes, fundamentais para todo o nosso sistema nervoso, né? Tem mais alguém que levantou a mão? Quem que foi? Professor, eu tenho mais uma dúvida, rapidinho. Letícia. Pode falar. Ô, professor, a ação de um remédio, ela é influenciada pelo glicocálix? Sim, é sim. Porque aí o remédio, né, gente? Imagina, por exemplo, um anti-inflamatório, né? Ele tem que ser reconhecido pelos glicocálix das células como tal, como uma substância que vai inibir o sistema imunológico para que não haja inflamação, por exemplo, vai do osso, do músculo, onde está havendo uma inflamação, né? Então, dependendo do encaixe chave e fechadura do glicocálix das células, é que o organismo vai responder a esse remédio, né? A esse princípio ativo. Agora, como os glicocálix mudam um pouco de pessoa para pessoa, principalmente assim, o mapeamento desses glicocálix na membrana plasmática, sabe, gente? Os remédios podem ter efeitos diferentes em diferentes indivíduos, né? Então, você tem gente que, por exemplo, toma um remédio para dor de cabeça, sei lá, uma dipirona, sei lá, e ao invés de passar a dor de cabeça, aumenta a dor de cabeça da pessoa, né? Inclusive, nesses analgésicos, você vai ver assim, entre os efeitos colaterais, tem possíveis dores de cabeça, possíveis enxaquecas. Você fala, mas a pessoa está tomando remédio para passar a dor de cabeça e ela vai ter a dor de cabeça com o remédio? Sim. Por quê? Porque ela tem o seu mapeamento de glicocálix diferentes, né? Da maioria das pessoas e o organismo dela vai interpretar essa substância do medicamento da maneira contrária que teria que ser. Imagina que absurdo. Então, por isso que cada pessoa responde de uma maneira diferente aos diferentes medicamentos. Não é tudo igual para todo mundo, né? Então, tem gente, por exemplo, que com dipirona passa mal, não adianta nada ela tomar, tipo a Novalgina e o chama lá, Dorflex, né? Agora, essa mesma pessoa pode tomar numa boa o ibuprofeno ou o ácido acetilsalicílico da aspirina, né? Aí não faz mal para a pessoa. Então, cada pessoa tem um tipo de medicamento que para ela é melhor, entendeu? Não é igual para todo mundo. E um caso muito assim impressionante dessa história, gente, do glicocálix, tem a ver com a cafeína, né? Na grande maioria da população humana, a cafeína é um estimulante, concorda? Então, os glicocálix se reconhece, a pessoa toma um café, por exemplo, né? Aí tem um monte de cafeína. O glicocálix reconhece a cafeína como sendo uma substância estimulante do sistema nervoso e a pessoa toma o café e fica sem sono, fica ligada e etc. Beleza. Em outras pessoas, como o glicocálix é diferente, quando ela toma cafeína, ao invés dela ser estimulada, ela tem uma depressão do sistema nervoso e ela fica com sono, entendeu? Então, uma pessoa para a qual o café vai dar mais sono do que ela já estava. Se ela tomar o café para não dormir, aí sim que ela vai dormir o sono dos justos. Por exemplo, ela queria estudar, né? Até tarde da noite, ela vai dormir em cima do livro depois que ela tomar o café. Interessante, Obrigada, né, gente? Então, a gente tem que se conhecer, né? Cada pessoa se conhece e vai se conhecendo ao longo da vida para saber como que ela reage a diversas substâncias, a diferentes substâncias. Tá legal? Muito interessante essa história, né, gente, do glicocálix. Bom, professor. Diga, fala, David. Pode falando aí. Você poderia repetir a parte de adesão a outras células? Eu me perdi nessa parte. Essa adesão a outras células, né, é assim, ó, eu vou colocar em parênteses, é que o glicocálix, tá vendo, David, permite, né, que membranas vizinhas, imagina membranas de células vizinhas, certo? Membranas vizinhas liguem-se, tá? Umas nas outras, é isso. Liguem-se umas às outras, ó, as outras. Então, de uma tal maneira que essas membranas vão ficar intercaladas, entendeu?
Ah, acho que tá errado, né, gente? Se liguem. Deixa eu pôr aqui se liguem, acho que é melhor. Beleza? Ó. Então permite, né, que essas membranas se liguem as vizinhas umas às outras. E aí as células fazem assim, as membranas, David. Ó, tchuf. E aí vai formando uma camada de células bem juntas, né? Que dão, por exemplo, a firmeza de um tecido epitelial, entendeu? Para as células não se abrirem, né? Senão a gente poderia abrir a pele com o dedo, assim, pessoal. Seria muito frágil, né? Então, para dar essa coesão, essa firmeza, o glicocálix permite essa adesão das membranas, que depois eu vou te mostrar, aliás, como acontece. Tem uma estrutura especial para fazer isso, tá? Para unir as membranas. Mas se o glicocálix não permitir, elas não se ligam. Vê se ficou mais claro. Professor, mas e se, por exemplo, essa mesma membrana entrar em contato com, tipo, uma bactéria, uma membrana de uma bactéria? É possível ter adesão das duas células? Não, Não? não, porque justamente aí o glicocálix vai reconhecer a membrana da bactéria como sendo estranha, né? Porque ela vai ter outras proteínas, entendeu? Ela tem, tudo bem que é lipoproteica também, mas as proteínas são diferentes, né? Então ele reconhece como não sendo do mesmo tipo de célula e não adere, entendeu? Por isso. Olha, inclusive com células do mesmas células do mesmo organismo. Por exemplo, as células da pele, né, da epiderme, não vão sofrer uma adesão com as células do sangue, né? Então você tem, por exemplo, um tecido epitelial dos vasos sanguíneos, das veias e artérias, né? Por que as células do sangue, hemácias e glóbulos brancos, não grudam no tecido epitelial do vaso? Porque o glicocálix reconhece que não é uma célula do mesmo tecido, entendeu? Então ele não deixa fazer essa adesão. Senão a gente estava perdido, né? O nosso corpo todo ia ficar todo aderido e tem que ter essa separação entre os tecidos, entendeu? Então o glicocálix, ele é fundamental para isso. Tá, David? Beleza, valeu, professor. Legal, gente. Olha, então agora passando para os tipos de transporte, né? Tudo isso foi a composição, função da membrana plasmática, gente. Aí nós temos, na sua própria apostila você tem, ó, os transportes de substâncias através da membrana passivos, como a difusão simples e a osmose, né? Aqui, ó. E os transportes, aí vem nas aulas 26 e 27 e 28, os transportes físicos ou biológicos, transportes ativos ou biológicos, que são o transporte ativo, né? A fagocitose e assim por diante. Entendeu, pessoal? Então, eu vou colocar aqui numa outra página quer ver, ó, numa outra página da nossa membrana plasmática, essa história agora dos transportes, né? Transportes de substâncias. Primeira coisa, gente, que é legal já colocar aqui, né? Que são os transportes físicos, entre parênteses, ou passivos. Por que tem esse nome? Porque não gastam energia, né? Então ocorrem sem o gasto de energia. Gente, energia, leia-se ATP. É sempre ATP, lembra o trifosfato de adenosina que a célula tem, né? Para gastar, para poder realizar alguma coisa e etc. E esses transportes físicos ou passivos não gastam energia nenhuma. Por isso que eles não precisam acontecer necessariamente na célula. Esses transportes podem acontecer, por exemplo, num tubo de ensaio, entendeu? Eles podem acontecer no ar, né? Não só dentro da célula. É lógico que a gente quer os dentro da célula, o que interessa para a gente na biologia são as células, mas não precisaria, entendeu? Então nós temos dois, ó, a difusão simples, né? Aliás, três, a osmose e a difusão facilitada. Todos esses são passivos, sem gasto energético, gente. Tá vendo? Ó, então, esses são alguns tipos, né? Ctrl N, deixa eu deixar um pouquinho maior aqui. Beleza. E os outros, já estou separando essas duas possibilidades, né? De transportes. Foi mesmo? Ah, lembrei como o Breno tinha me ensinado. Assim, né? Ó. Legal. Então, essa é uma... Esse daqui é um tipo de transporte, né, pessoal? Beleza. E aí vem o outro, né? Que eu vou trazer para cá, ó. Os transportes. É mais fácil copiar e mudar do que outra coisa. Quer ver? Ctrl C.
Ctrl V, né? Porque esses aqui são os transportes biológicos, tá? Biológicos ou ativos. E aí, gente, é exatamente o contrário, né? Os biológicos ou ativos, eles acontecem com gasto energético. Com gasto de energia, com gasto de ATP. Tá vendo? Por isso que ficou mais fácil eu copiar e mudar só, né? Então, quais são esses? Por exemplo, o transporte ativo, que acontece em todas as células, com mais importância para algumas do que para outras, tá? Transporte ativo. Também, pessoal, a fagocitose e também a pinocitose. Ó, tudo isso, transportes biológicos, tá? Deixa eu circundar isso aqui também. Olha que legal. Aí a gente tem as duas grandes categorias, né, diferentes de transportes na célula, tá bom? Olha, já veio, agora já ficou pintado mesmo. Beleza. Pronto. Agora vamos ver, né, principalmente assim, os conceitos de cada um desses tipos de transportes. Antes de mais nada, se o transporte é físico ou passivo, como eu falei, ele não precisa acontecer numa célula viva, ele não vai gastar energia. Se o transporte é biológico, gente, daí vem o termo biológico, né? Ele tem que acontecer numa célula viva, numa célula que tenha ATP para gastar, né? Que tenha ATP para fazer a sua esse tipo de transporte, né? Vamos voltar agora um pouquinho para o site Planeta Bio para dar uma olhada nesses transportes. Quer ver que barato? Ah, inclusive no site, gente, olha que bonitinho, você tem aqui mostrando de perto, só para ter uma ideia da fórmula estrutural, né? O fosfolipídio. Aqui está o ácido fosfórico, ó, ou fosfato, né? E aqui a molécula de glicerol, que faz a conexão, porque afinal de contas é um lipídio completo, né? Ligado no ácido graxo. Lembra que o lipídio é ácido graxo mais glicerol, lembra? Então estão as duas partes aqui do lipídio, né? Então a cabeça sendo hidrofílica e a cauda sendo hidrofóbica, né? Bem bonita essa imagem aqui. Ó, e aí o glicocálix, né? Como eu tinha te falado, parecem anteninhas que fazem, eles vão dizer assim, reconhecem as substâncias que podem entrar na célula ou sair e trazem aquela qualidade da membrana plasmática, gente, da permeabilidade seletiva, né? No fundo, quem faz a seleção é o glicocálix, né? Tá? Esse site também ele faz uma relação interessante. Ele já mostra uma grande diferença da célula vegetal, que é a presença da membrana esquelética também, né, gente? Então, por fora da membrana plasmática, essas são células vegetais, tá vendo? Tipo as células de uma folha, né? As células de um caule e tal. Então, elas têm a membrana plasmática. Aqui está a membrana plasmática, ó, bem fininha, né? Porque ela é muito mais delgada, ó, muito mais estreita. E por fora da membrana plasmática, as células vegetais ainda têm a parede celular, né? Olha aí, a parede de celulose ou membrana esquelética, que dá um reforço estrutural, né? Muito mais resistente, etc. E aqui você vê as moléculas de celulose, ó, compondo essa parede celular, né? Tudo bem. E aí, focando agora, gente, no transporte passivo. Olha que legal aqui o esqueminha que eles fizeram no site, né? Esses três tipos de transporte passivo, né? Como eu te falei, ó, tá? Então você tem a difusão simples, a facilitada e a osmose. Gente, o que está aqui no quadradinho é o conceito mais importante, ó. Tá? É a passagem. O que é a difusão simples ou facilitada, tanto faz? Passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado, né? Até que o equilíbrio seja atingido. O que é a osmose? A passagem de solvente do meio, solvente é água, né, na biologia, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então é do menos para o mais, é o contrário da difusão, que é do mais para o menos até atingir o equilíbrio, né? Entendeu? Então aí estão os conceitos dos três transportes passivos. Eu vou trazer para o nosso OneNote esses conceitos aqui, gente, porque eles são bem importantes, né? Então tá aqui, ó, difusão, tá? O que ela é mesmo? Então vamos lá, ó. Deixa eu ver como é que tá na sua apostila, se eu vou querer pegar a mesma, o mesmo transporte. Passando assim, concentrado, difusão simples, né? Deixa eu ver se eu quero isso mesmo. Não, eu quero escrever diferente. Então olha só, vou escrever rapidinho aqui, gente. O
que é a difusão simples? É a passagem de solutos. Né? O que são solutos? Eu vou pôr alguns exemplos aqui. Gases, né? Íons, tá? Outras moléculas que não sejam gases. 3 pontinhos. Né? Então, a passagem de solutos, imagina, por exemplo, oxigênio, CO2, moléculas como corantes, entendeu? Íons como K+, Na+, né? Potássio, sódio. Passagem de solutos do meio mais concentrado. Como é que a gente chama o meio mais concentrado, gente? Espera aí, meio mais concentrado, deixa eu pôr para baixo. Hipertônico? Isso, boa, Letícia, né? Ó, hiper demais, né, gente? Hipertônico, entendeu? Do meio hipertônico, né? Para o meio menos concentrado. Esse como chama? Quem me lembra? Menos. Hipotônico. Isso, valeu. Hipotônico, ó. Né, gente? Sempre assim, tá? Eu já vou deixar em negrita maior aqui para poder ficar mais legível, né? Então, para o meio menos concentrado, hipotônico. Tá? Tendendo, você vê que não é uma certeza do que vai acontecer, gente, mas tendendo ao equilíbrio de concentrações, né? Se esse equilíbrio for atingido, concentrações, ó. Se ele for atingido, a gente fala que os dois meios ficaram isotônicos, tá? Ou não, né? Talvez não seja atingido esse equilíbrio. Então, tende ao equilíbrio, diferente de que certamente vai atingir, certo, pessoal? Então, deixa eu aumentar agora aqui essa letra. Mais ainda um pouco, ó. Tá? Pronto. E esse é o conceito da difusão. Difusão simples. Né? Beleza. Então, gente, a difusão, né, de qualquer maneira, tem esse conceito, tá? Tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada, né? Então, os solutos vão passando. Quer ver? No site Planeta Bio, eu acho que tem uma animação disso. Olha que bonitinho. Tem, ó, difusão simples, né? Então, vai sempre do mais concentrado para o menos. E o melhor exemplo é esse mesmo que está no site, né? De passagem de gases. Então, no capilar sanguíneo, você tem, por exemplo, gente, uma grande concentração de gás carbônico, né? No tecido, perdão. Então, você tem muito gás carbônico no tecido. E o capilar sanguíneo, ele está trazendo sangue oxigenado. Então, tem mais oxigênio no sangue do que nas células. Por causa disso, como o O2 e o CO2 atravessam a membrana plasmática, acontece a difusão simples. Olha que legal. O oxigênio sai do sangue e entra nas células, simplesmente atravessando a membrana. E o CO2 sai das células e entra no sangue. É dessa maneira que o sangue vai oxigenando as células por difusão simples, né? Esse exemplo aqui é o mais legal. Tanto que eu vou fazer um desenho de um desses desenhos, um desenho dessa situação aqui. Quer ver, gente? Ó, vamos imaginar uma hemácia, né? Difusão simples. Aqui está uma célula viva. Aliás, eu vou fazer a hemácia com a forma também que o Breno me ensinou. Ó, muito melhor, hein? Beleza. E aí, gente, os gases, né? Então, moléculas de... Nossa, essa aqui é pequena demais. Moléculas de, por exemplo, né? O2, oxigênio, ó. Suponha que tenha pouco oxigênio no interior da célula. Ela está pouco oxigenada, ela está quase morrendo, né? Mas tenha muito oxigênio do lado de fora, que pode ser o sangue oxigenado, por exemplo, né? Então aqui, ó, está cheio de O2. A concentração do O2 aqui é muito maior. Vou fazer vários pontinhos aqui, ó. Tá? Como tem mais O2 do lado de fora, gente, e menos O2 do lado de dentro, a difusão acontece simplesmente assim, ó. O O2 indo do mais para o menos e tendendo ao equilíbrio. Tá vendo que legal? Né? Então, vou usar o símbolo mais e menos, ó. O O2 passando do mais para o menos. Essa é a difusão qual? Simples. Tá? Agora, eu falei, né? Tende ao equilíbrio. Será que vai chegar ao equilíbrio? A resposta, nesse caso, né? A resposta é não.
Tá? Gente, por que não vai chegar ao equilíbrio? Porque a célula continua gastando oxigênio, né? Ela ganha oxigênio e gasta na respiração celular. Ganha oxigênio e gasta. Então nunca está equilibrado. Aí ela continua ganhando mais do lado de fora, entendeu? Aí, com o CO2 acontece o contrário, né? Vamos pensar no gás carbônico aqui, ó. Suponha que tenha muito CO2 do lado de dentro. Por quê? Porque a respiração celular fica produzindo CO2 o tempo todo, né? Então, de CO2 dentro está cheio, ó. Alta concentração e... Espera aí que deu uma zoada aqui, não sei porquê. Ó. Alta concentração de CO2 do lado de dentro da célula, tá? Ela vai se envenenando, né, gente? A célula vai se intoxicando com CO2, ó. Que ela mesma está produzindo na respiração. E do lado de fora tem pouco gás carbônico. Vou fazer até menorzinho aqui o símbolo, ó. Pouco CO2, né? Porque o meio externo está tá bem oxigenado, né, e tal. Então, não tem muito gás carbônico, ó. Então, gente, o sentido da difusão é o mesmo. Qual que vai ser? Do mais para o menos. Então, o CO2 vai sair da célula em direção ao meio externo. Olha que legal. Né? Vai também equilibrar? Vai chegar ao equilíbrio? Não. Por que não? Porque ela está sempre fazendo mais CO2 na respiração celular, entendeu? Mais CO2, mais CO2. Então ele fica saindo, né? Ele sai, mas depois tem mais. Ele sai, depois tem mais, né? E o que é isso, então, que a gente está vendo aqui, essa difusão simples, gente? Ela está representando o quê? As trocas gasosas que acontecem entre as células dos seres vivos, né? E a atmosfera ou a água, depende se é um animal ou um ser vivo que seja aquático, se é um ser vivo terrestre, né? Mas o fato é que as trocas gasosas, elas acontecem sempre por difusão simples. Então, esse conceito da difusão simples é muito simples, né? Com perdão do trocadilho. Diga, David, fala aí. Professor, deixa eu ver se eu me perdi numa coisa. A difusão, nesse caso aí, ela é bilateral ou são duas difusões diferentes? Não sei se deu para entender a minha pergunta. É assim, ó, as duas vão acontecendo simultaneamente, tá, David? Vai tanto saindo o CO2 como entrando o O2 ao mesmo tempo pela mesma membrana plasmática. Porque em relação à membrana plasmática, deixa eu voltar lá para o site, ó. Não, mas aqui, cadê a cara da membrana? Ó, em relação à membrana plasmática, né, que tem esses fosfolipídios e proteínas, as moléculas de O2 e CO2 são muito pequenininhas, entendeu? Então, assim, tá saindo um CO2 aqui do lado dele já está entrando um O2. E esses gases vão atravessando essas moléculas aí, entendeu? Cada um no seu sentido, né? No sentido onde eles estão sendo atraídos, entendeu? Isso ficou mais claro, David? Então são dois processos de fusão, né, diferentes, né? São diferentes e simultâneos, que podem acontecer ao mesmo tempo, entendeu? Eu tava pensando que, tipo, essas duas era apenas uma, sabe? Ah, entendi. Não, Beleza. não. Agora, gente, tem a outra difusão, vou colocar aqui embaixo, ó, que é a chamada difusão facilitada, né? A difusão facilitada, né? Ela ocorre também a favor do gradiente de concentrações. O que é o gradiente de concentrações? É exatamente esse sentido do mais concentrado para o menos concentrado, né? No sentido de tender ao equilíbrio, da mesma maneira. Só que o próprio nome já diz, a diferença é que a difusão facilitada, ela vai ser facilitada por uma proteína da membrana plasmática, acelerando o processo, ficando mais rápido, né? Então, com isso, algumas substâncias diferentes entram na célula, como, por exemplo, a glicose, passando do sangue para as células dos tecidos, tipo, para o músculo, para o cérebro, etc., com a ajuda da proteína da membrana, entendeu? Então, tá aqui, ó. Vou colocar o conceito. Difusão facilitada ocorre também, né, a favor do gradiente de concentrações, né? O que quer dizer isso mesmo? Ó, do meio hiper para o hipotônico. Tá? Hipertônico, deixa eu abreviar aqui, para o hipotônico. Gente, isso já significa que não tem gasto energético. Só por isso, entendeu? Porque é do mais por menos, né? É como se fosse a favor da correnteza, sabe?
ocorre também a favor, né? Porém facilitada, né? Por uma proteína de transporte da membrana. Tá bom? Ocorrendo assim mais rapidamente. Essa é a diferença, pessoal. Então, exemplo da difusão facilitada. Por exemplo, ó, transporte, vou colocar diferente, vou colocar passagem de glicose do sangue, isso acontece para nós mesmos, tá bom? Seres humanos, ó, glicose do sangue para dentro das células, né, dos tecidos, por exemplo, tecido muscular, tecido nervoso e assim por diante. Então, o nosso transporte, gente, de glicose, ele acontece por difusão facilitada, tá? Tem que ser mais rápida, né? Tem que ser mais ágil, não pode ser tão tranquilinha a favor da corrente, simplesmente como é a difusão simples, entendeu? Por isso, olha lá, ó. Então esse é o conceito, né, da difusão facilitada. Como é um pouco diferente, aliás, bastante, eu vou também circundar aqui, ó. Vou circundar aqui para marcar a diferença dela, tá bom, pessoal? Pronto, beleza. Muito bem, e aí o que nós temos? O outro tipo de transporte, que é a osmose, né? Então, ó, difusão simples, lembrando dos conceitos. Travessia de partículas hidrofóbicas pela camada de fosfolipídios, tá legal. E a difusão facilitada? Travessia de partículas por meio de proteínas carreadoras. Tá vendo essas proteínas carreadoras, gente? São as proteínas que eu falei que facilitam, né? Facilitadoras do processo. E, em geral, são proteínas ou partículas hidrofílicas por canais iônicos. Pode ser, não só. Lembra que pode ser também, e, em geral, é muito importante lembrar da glicose acontecendo também, né? É que ali ele está pensando só nos íons. Então, vou colocar aqui, ó, facilitada por uma proteína de transporte da membrana, né? Proteína carreadora, gente. Deixa eu colocar aqui o nome, ó. Mas pode chamar também só de facilitadora. Carreadora, tá? Acontecendo assim mais rapidamente. Exemplo, esse aí, né? Glicose do sangue para dentro das células dos tecidos. Tá? Beleza. Dos tecidos. Tá legal. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu consigo aumentar esse. Depois eu vou mudar esse quadradinho, que ele ficou pequeno. Ah, consegui, beleza. Pronto. Legal, gente. Então agora o conceito da osmose, né? Cadê a osmose aqui no Planeta Bio? Eu queria que aparecesse. O professor está no primeiro mesmo. Ah, é só o conceito, né? Olha o conceito da osmose. Ah, tá aqui, gente. Travessia ou passagem de moléculas de água, ou seja, de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico, né? Tá certo? Agora, antes da gente ver a osmose, eu não tinha visto que tem aqui a passagem mesmo, né, gente? A difusão simples está aqui, são os gases. E olha que legal a animação da difusão facilitada. Agora que eu vi que tem, ó, a glicose passando do meio extracelular, imagina, por exemplo, o sangue no capilar, né? Para o meio intracelular. Olha a proteína ajudando. Tá vendo? Ó? A proteína, ela realmente, ela abre um canal de passagem, ó, pelo qual desce a glicose, né? Passa a glicose. E aí ela vai para o meio intracelular. Por isso, difusão o quê? Facilitada, né? Tudo bem? Beleza. Então, aqui, ó, né? Osmose. Vamos lá, vou colocar agora o conceito da osmose, gente. Ah, vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui mesmo, tá? Osmose. Osmose. Vamos ver. Tinha alguém que perguntou no chat? Deixa eu ver. Tá. Isso. Isso, exatamente, tá? O que diferencia a difusão facilitada é a presença da proteína carreadora, né? Fazendo aquela facilitação. Exatamente, tá? Se não tiver essa proteína da membrana ajudando, é simplesmente uma difusão simples. É isso. Gente, agora a osmose, a diferença é a seguinte, ó. É a passagem,
né? A osmose é a passagem do solvente, entendeu? E não do soluto. Para o caso da biologia, o solvente é a água, né, que interessa. Ó, não precisa pensar em solventes químicos, tipo, sei lá, vamos falar, álcool, né? Éter, não precisa. Água para gente. Então, passagem da água do meio hipotônico, nesse caso é o contrário, ó, do meio hipotônico, menos concentrado, né, gente, para o hipertônico. Então, o meio mais concentrado, ele puxa a água por uma atração molecular, gente, do meio hipo para o hiper. Olha que legal. Ó. E também tendendo ao equilíbrio de concentrações. É certeza que vai atingir? Não é. Mas pode ser que sim, entendeu? Tendendo ao equilíbrio de concentrações entre os dois meios, né? Tá? Mas a osmose tem uma condição para que ela aconteça. Condição, vou colocar aqui, ó. Senão não tem osmose. Tá? Ocorre sempre através de uma membrana semipermeável. Semipermeável. Por quê, gente? Porque essa condição é tão importante pelo seguinte, eu vou até colocar de outra cor, ó. Tá? Será que eu consigo? Consigo. Eu vou colocar em vermelho isso. Pelo seguinte, a membrana semipermeável, ela permite passar apenas o solvente. Aí é que está o segredo, né? Permite a passagem apenas do solvente, por causa de tamanho da molécula mesmo, entendeu? Então, já que ela não deixa passar o soluto, né, que passaria na difusão simples, quem passa é o solvente. E dessa maneira acontece a osmose. Por isso que é necessário essa condição, para que a osmose aconteça. Entendeu? Então, vou colocar aqui, ó, o conceito da osmose, gente. Né? Então, você vê, ele acontece no sentido ao contrário da difusão, é do meio mais para o menos concentrado. No entanto, não passa o soluto, então é diferente, né? Quem passa é o solvente. Vamos ver isso acontecendo lá no site? Olha que legal. Cadê? Não, isso aqui é outra coisa, não importa agora. Osmose. Olha aí, então, gente, você tem, aliás, um experimento de química, né? Você tem um recipiente com água e açúcar, tá? Porque açúcar, ela aumenta a concentração. Açúcar seria aqui o soluto, né? Pode ser sal de cozinha também, viu? Podia ser água e NaCl, cloreto de sódio. Mas esse experimento está com água e açúcar. Então, a água é o solvente e o açúcar é o soluto, né? Suponha que do lado esquerdo você tem menos açúcar. Do lado direito você tem mais açúcar. Então, qual é o meio mais concentrado, o meio hipertônico? O do lado direito, né? Tem 80 gramas de açúcar, ó, contra 40 gramas de açúcar do lado esquerdo. E no meio você tem um celofane, gente, porque o celofane é uma membrana semipermeável artificial, né? É tipo um plastiquinho, né? Beleza. Esse celofane não deixa o açúcar passar. Aliás, o açúcar é muito grande, é sacarose, né? É açúcar branco mesmo que a gente joga aí, tá? É sacarose. Então, quem é que vai passar? Se o açúcar não passa, e os dois meios estão interligados por essa membrana semipermeável, né? O jeito é passar a água, né? Só que a água vai passar do menos para o mais concentrado. Castilho, mas por que ela tem que passar? Para diluir o lado que está mais concentrado, entendeu, gente? É por isso que a água vai passar. Olha aí, então a gente vai ver a água passando da esquerda para a direita, diluindo o meio mais concentrado, e aí igualando as concentrações dos dois meios, né? Então eles vão chegar a ficar o quê? Isotônicos, entendeu? Agora, tem um parênteses, antes que eu faça aqui a animação acontecer, gente. Qual é o parênteses? O meio mais concentrado, como ele vai ganhar água, ele vai subir, entendeu? Ele vai elevar o seu volume, né? A sua quantidade. E o meio menos concentrado, como ele cedeu a água, né? Ele passou a água para o outro, ele vai ficar esvaziado. Então, vai mudar o volume das concentrações, das soluções, perdão. Olha aí, ó. Então, a água passando da esquerda para a direita, através da membrana, o soluto não mexe, viu? Ele não passa. E o meio da direita que ganhou a água ficou cheio, mais cheio, né? O meio da esquerda que perdeu água ficou mais vazio. Olha que barato isso.
No entanto, os dois meios ficaram o quê? Isotônicos. Eles ficaram com a mesma concentração, entendeu? Então, gente, não importa que ficaram com volumes diferentes, fica mesmo. O que importa é que as concentrações ficaram iguais, né? Então, sendo assim, eu vou acrescentar uma coisa aqui no meu conceito da osmose, ó. Né? Condição e tal. Vou pôr aqui, ó, gente, na osmose, o equilíbrio, né? Entendendo o equilíbrio de concentrações, tal. Ocorre, é isso que eu queria, ocorre alteração, né? Alteração de volume, tá? Nas soluções. E por um motivo muito simples, né, gente? Porque uma solução vai ganhar água e a outra vai perder. Então, tem que mudar mesmo, né, as quantidades. Mas eu ponho isso, vale a pena, vou até colocar em negrito, por quê? Porque se você vê um exercício, né, de vestibular que seja, onde está acontecendo, gente, alteração de volume nas duas soluções que a gente está testando, uma ficou mais cheia, outra ficou mais vazia, você já sabe que é osmose. Não tem outra possibilidade. Tá? A difusão simples não mexe com os volumes. A difusão simples acontece com os solutos só, né? E pronto. Se mexeu com volume, foi osmose. Tá bom? Eu vi que o David levantou a mão, mas antes, David, eu vou só ler isso aqui com vocês. Ó. A maior parte das moléculas de água, que está aqui no site, ó, atravessa a membrana plasmática por proteínas especiais, denominadas aquaporinas. São proteínas da membrana plasmática, tá? Enquanto a menor parte da água faz a travessia pela camada de fosfolipídios. Então, ao mesmo tempo, você tem, né, a água atravessando as moléculas de proteína, quando é na membrana plasmática, não aqui no experimento que era com celofane, né? Mas a água pode atravessar a proteína ou pode atravessar os fosfolipídios. Acho que tem uma representação disso? Não. Não. Não tem. Tudo bem. Mas, então, o que importa é isso, né? Que a água atravessa tanto os fosfolipídios quanto algumas proteínas de transporte de água, chamadas aquaporinas. Tá bom, gente? Beleza, deixa eu ver quem que era o David, né? Fala aí, David, que você ia perguntar mesmo? Isso, professor, eu sei que na realidade não é, mas tipo, em um exercício assim de prova, é proporcional, tipo, essa mudança de volume ou não, tipo, não tem uma Olha, proporção? boa pergunta que você fez, David. Tem sim, tem sim. É proporcional à diferença de concentrações. Por exemplo, se fosse só um pouquinho mais concentrado do lado direito que o esquerdo, pensou, ó, do lado esquerdo tem 40 gramas de açúcar, do lado direito tem 45, sabe? Pouquinho. Então passaria pouca água e mudaria o volume muito pouquinho, né? Agora, se é 40 gramas de um lado e 80 gramas do outro, é o dobro de solutos, né? A água também vai passar muito mais até poder diluir o suficiente, entendeu? E vai mudar muito mais o volume, né? Então essa alteração de volume, ela é proporcional, sim. Boa pergunta que você fez. E com isso a gente consegue medir, pessoal, a força com que essa água passa, né? Isso é uma pressão que a gente chama de pressão osmótica. Então, o que é a pressão osmótica? É a capacidade de um dos meios ganhar água, tá bom? Capacidade de um dos meios ganhar água. Eu vou pôr lá no nosso OneNote. Só um detalhe antes. Vocês veem que na animação, gente, a água fica passando para a direita e voltando um pouco para a esquerda, ó. Por que isso que ele está mostrando isso para a gente? Ó, vem água para o meio mais concentrado, volta um pouco de água para o menos concentrado. Por que isso? Porque, na verdade, não é que a água vai ficar presa lá do outro lado, entendeu? Ela volta um pouco. Afinal, a membrana semipermeável deixa a água passar, né? E a pressão da atmosfera, a pressão atmosférica, ela tende a equilibrar os dois níveis de água, por pressão só, né? Então, um pouco da água volta para o meio hipotônico. Mas como continua o outro lado mais concentrado, ele puxa a água de novo. Veja isso, ó, puxa, e aí a água volta. Puxa, e aí a água volta. Sabe o que acontece? Cria uma correnteza, né? É muito interessante isso. Cria uma correnteza de água, só que muito mais forte para o lado mais concentrado. Então, o meio hipertônico, ele recebe, né, um volume de água maior e volta um pouco dessa água para o meio hipotônico. Então, como a correnteza é mais forte para o lado mais concentrado, ele fica mais cheio, ele se mantém mais cheio, entendeu?
Mas não fica uma coisa estática, não. É muito interessante isso, né? Então eu vou colocar aqui no nosso OneNote, ó, OBS. Eu adoro as OBS, gente, porque ela pode, ó, permite que a gente faça essas observações relacionadas, né? Tá aqui, ó, a concentração nada, desculpa, a pressão osmótica, tá? É a capacidade de uma solução, um meio, né? De uma solução ganhar água por osmose. É isso. Ou seja, quem tiver, você coloca duas soluções em contato, como aquelas duas lá, né, gente? Duas soluções juntas. Quem tiver a maior pressão osmótica é a que vai roubar água. Aí você fala, poxa, Castilho, mas então a pressão osmótica é a mesma coisa que concentração? Sim. No fundo, quem tiver hipertônico é que tem maior pressão osmótica, entendeu? Quem tiver hipotônico tem a menor pressão osmótica, portanto perde a água para o outro meio. É isso, na verdade, tá? Legal, gente? E aí esse site também, só para finalizar por hoje, eu vou te mostrar. Quando acontece a osmose em célula animal, vegetal, né, em células vivas, o que acontece com as células? Lembra, gente, que o sentido da osmose é sempre o mesmo. Não muda, é sempre do menos concentrado para o mais concentrado. Agora, a hemácia, por exemplo, ou outra célula animal, né, elas podem estar imersas em soluções diferentes delas, né? Por exemplo, se eu mergulhar as hemácias do sangue, uma gota de sangue que seja, numa solução hipertônica, o que vai acontecer com a água? Como a solução é hipertônica do lado de fora, tipo água e sal, tá bom? Essa solução vai roubar a água da hemácia. Afinal, a água passa do meio menos para o mais concentrado, né? Olha o que acontece. A hemácia perdendo água para a solução, ó. Tá vendo? E aí ela vai murchar desse jeito, pessoal, e vai morrer. Então as hemácias perdem água por osmose e murcham, ó, até a morte. Beleza? Isso acontece com o sangue, se a pessoa, por exemplo, injetar água com sal no sangue, imagina. Causaria a morte das hemácias, né? Dentro da circulação sanguínea da pessoa. Você vê como até água com sal pode ser um veneno para o nosso corpo, né, gente? Agora, e se eu pegar as hemácias e colocar numa solução isotônica, igual a elas? Não acontece nada, ó. Entra um pouquinho de água, sai um pouquinho de água, quer ver? E a hemácia permanece normal. É o que acontece quando a pessoa recebe soro fisiológico na veia. O que é o soro fisiológico? Água e sal, basicamente, NaCl, mas na mesma concentração do sangue. Entendeu? Então não causa mal, né? Não destrói células nem nada. E ali tem sais importantes para a pessoa e tudo, e ela vai sendo recuperada, ela vai passando melhor, né? Com o soro fisiológico. Olha lá, é a solução isotônica. E também o isotônico que a gente toma, né? Gatorade e tal, a mesma coisa. Agora, gente, a solução hipotônica é o contrário. Se eu colocar as hemácias na água destilada, por exemplo, ou mesmo na água doce, água de torneira, água de um lago, né? Já é hipotônica. Dá uma olhada na situação. Como a hemácia é mais concentrada do que o meio externo, ela vai ganhar água com força por osmose. E a hemácia vai explodir. Olha o que acontece com ela. Ó. Tá? Arrebenta a hemácia, gente, e é o processo que a gente chama de hemólise. E a hemácia morre também por causa disso, obviamente. Tá? Então é o que acontece se eu pegar, por exemplo, um monte de água destilada, tipo uma bolsa toda de soro, né? Só que de água destilada, e injetar no sangue da pessoa. Eu vou causar a hemólise das hemácias dela, e ela vai acabar morrendo também. Então a água destilada para a gente também é um veneno se for injetada em grande quantidade. Se for uma seringa só, uma ampola só, não, tá? Não é suficiente. Mas uma quantidade grande, 300 ml, 500 ml, aí pode matar a pessoa. Ou seja, o que vocês viram? Que a osmose em células vivas é perigosa, né? Qual que é a melhor situação para a célula animal, para uma célula humana? É ficar numa solução isotônica, concorda? Gente, já na célula vegetal, como ela tem a parede celular, ela não estoura. A grande diferença é essa, tá? Só para a gente encerrar. Ó. Se eu colocar a célula vegetal no meio hipotônico, tipo numa folha de alface, né? Põe no meio hipotônico na água destilada. A célula é mais concentrada, então ela vai ganhar tanta água que ela vai ficar esticada. Olha que legal. Né? Ela fica meio que entumecida, tá vendo? Ó? Eu chamo de célula túrgida. Ela aumenta um pouco o volume, o vacúolo dela, né, o vacúolo central fica enorme, mas ela não estoura. Quem não deixa estourar? Parede celular, entendeu? Olha como ela fica, que legal. Ganhando água, inchando, mas não arrebenta. Então ela permanece viva.
E se for no meio hipertônico, a célula vegetal, gente, ela vai ficar plasmolizada, ó, meio hipertônico, né? Então ela perdeu muita água para o meio externo, tipo água e sal para fora, e aí a membrana plasmática dela, ó, se solta da parede celular, tá vendo? Soltou a membrana plasmática, gente. Mas ela não morre também, tá? Porque a parede celular, ela mantém alguns pontos da membrana grudados nela. Então a membrana não é destruída. Não que nem aquela hemácia, né, murcha que morre. A célula plasmolizada, ela permanece viva por um tempo, tá? E se a célula vegetal estiver no meio normal, no meio isotônico com ela, né? Ele não mostrou aqui porque também não muda nada. Ela fica normal, que é a chamada célula flácida. Célula flácida, tá? Então, túrgida em meio hipotônico e plasmolizada em meio hipertônico. Tipo um tempero de salada, né? Que tem vinagre, sal e tudo, e vai fazer as células da alface murcharem por causa disso, ó. Porque as células perdem água para o tempero, entendeu? Que tem sal, né? E fica aquela alface murcha, né, gente, caída, que ninguém quer comer, né? Se temperar a salada e ficar 10 minutos, já era, concorda? Tá bom, pessoal? Olha, então é isso que eu queria falar hoje para vocês. Foram todos esses transportes e características da membrana plasmática, né? Cadê vocês aqui? Tá bom? E agora eu quero ver se ficou alguma dúvida sobre a estrutura, sobre os transportes. O que vocês acham? Professor, o Breno tá com a mão levantada faz um tempo. Você quer falar, Breno? Não tinha visto. Fala, Breno, pode falar. O meu é rápido. Professor, só uma coisa. Quando eu estava na escola, minha professora falou que, tipo, quando a pessoa, vamos supor, tá no meio do mar, sei lá, o barco naufragou. E aí a pessoa, tipo, ela morre muitas vezes por desidratação do que, tipo, por não conseguir nadar, tal. Quer dizer, por não conseguir chegar a algum lugar. É verdade que, tipo, a célula sofre por osmose e acaba desidratando muito mais rápido? Na verdade é assim, né? A pessoa está desidratando porque ela perde água. Todo mundo desidrata o tempo todo. É que a gente sente a sede e vai lá e toma água, né? Mas a gente perde água respirando, porque sai vapor d'água na respiração, né? A gente perde água pela urina, perde água pelo suor. A gente fica perdendo água por esses meios todos, entendeu, Breno? Que não necessariamente são osmose, né? Vai embora, vai embora. E aí a gente precisa de mais água bebendo. Agora, uma coisa que acontece com um náufrago é que ele está suando, ele está respirando, ele está talvez até urinando, né? Perdendo. E ele não tem outra água para tomar, entendeu? Então o sangue dele vai ficando cada vez mais concentrado. Por quê? Tem cada vez mais proteínas, açúcares e tudo em relação à água que tinha antes, né? Que foi embora. Aí sim vai acontecendo isso, porque o sangue mais concentrado, hipertônico, ele passa pelo cérebro e rouba a água das células do cérebro. Passa pelo músculo, rouba a água das células do músculo, imagina? Então vai desidratando rapidamente, tá? Mas primeiro você tem a perda da água do corpo por esses outros meios fisiológicos, né? Meios do nosso organismo mesmo, entendeu, Breno? Beleza, professor, entendi. Agora, se a pessoa beber água do mar, aí é game over. Aí ela acelera o processo, porque a água do mar é hipertônica, né? Se a pessoa se desesperar, beber água do mar, todo aquele sal que ela ingeriu vai ser absorvido para o sangue, no intestino. O intestino não sabe filtrar, entendeu? Ele absorve todo o sal. Para onde? Para o sangue. Então ela joga mais sal para o sangue ainda, que fica hipertônico, né? E aí desidrata de vez os neurônios, desidrata de vez as células musculares. A pessoa, em questão de meia hora, já morre por desidratação, depois de beber água do mar e já estando desidratada, né? Tá bom? Beleza. Quem mais quer perguntar? Já foi aí? Professor, voltando na parte da proporção, é que eu não sei se é muito cobrado, não, nas provas, mas, tipo, eu ainda não entendi muito bem como que aquele exemplo, sabe, que foi demonstrado, chegou naquela quantidade de volume, sabe, pela proporção. Você fala nos dois meios, né? Isso, como que, tipo, ele conseguiu chegar nos valores ali, tipo, de 800 ml e 400, Ah, não. sabe? Aquilo ali é só, vamos dizer Ah, tá. assim, ilustrativo, entendeu, David? Ah, tá, É ilustrativo. beleza. Mas a gente consegue, por exemplo, fazer uma graduação num Becker, por exemplo, entendeu? E ver quanto que um dos meios sobe de água e o outro diminui, né? E por essa graduação, aí sim você consegue fazer uma relação matemática e fazer uma relação de volume alterado para pressão osmótica.
tá? É possível, mas ali não está muito fiel, não. É só ilustrativo mesmo, entendeu? Eu não preciso me preocupar muito não, né, com isso. Não, Porque eu não, fiquei tentando achar a proporção ali, eu não, não isso estava não. Na conseguindo. biologia nunca vai ser pedido isso, tá, gente? Uhum. Para fazer uma relação matemática da pressão osmótica. É mais mesmo interpretativo e de conceito, né? Tipo, ele já te fala, um lado tem menos sal, outro tem mais sal. Qual que vai ganhar água? Então, é só em relação ao conceito da osmose. Tem que lembrar que a água vai passar sempre do hipotônico para o hipertônico, isso sim. Entendeu? Beleza, valeu, professor. Muito obrigado, hein? Valeu, David, imagina. E aí, É, pessoal, alguém mais também ficou com dúvida? professor, você vai mandar essas anotações, né? Porque eu não anotei nada. Eu Eu vou fiquei só transformar. olhando. Eu já descobri que isso aí, David, dá para transformar em PDF, né? Uhum. E aí fica os desenhos tal, esqueminha. Eu vou transformar e vou mandar eu vou mandar para o Rubão e ele vai disponibilizar para vocês. Tá joia? E eu Joia. vou pôr também a tarefa dessas aulas aí de membrana plasmática e transportes para vocês, tá? Beleza. Beleza, gente. Então, um grande abraço para todo mundo. Bom sábado, bom domingo, tá? O senhor Tchau para também. vocês. Tchau, Obrigada, professor. Obrigado, Muito Bruno. gente. obrigado, hein? Bom final de semana para você Eu que também. agradeço para vocês também, gente. Obrigado pela participação. Grande abraço aí para todo mundo, tá? Tchau, tchau. Tchau, gente.